Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de funções trigonométricas. Nesse momento, vamos ver o que acontece quando a gente varia os parâmetros das funções circulares. Mas o nosso estudo vai ficar na função seno e na função cosseno. É importante relembrarmos que anteriormente vimos como representar uma função seno no plano cartesiano. Também vimos com as outras funções, mas a função seno é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. E vejam só, essa que está aqui embaixo é a nossa função seno padrão. Eu convido os estudantes a darem uma pesquisada como representamos graficamente as outras funções que saíram aqui do nosso estudo. Ou seja, as funções secante, cossecante e cotangente. E por que não também as funções inversas das trigonométricas? A função arco-seno, a função arco-cosseno e arco-tangente. Ok? Seria uma boa que vocês dessem uma olhada na representação gráfica dessas outras funções também. Mas, como disse, o nosso estudo vai estar focado na função seno e cosseno, que é aquela que vai ter ampla utilização nos nossos estudos e também no curso de engenharia de vocês de uma maneira geral. Certo? Então vamos lá. Uma função trigonométrica genérica vai ter esse aspecto que vocês estão vendo aqui. Faremos o nosso estudo usando o seno, mas tudo que for falado aqui sobre a função seno também é válida para a função cosseno. Obviamente que a curva, né, com aspecto de S, quando a gente desenha um período, vai ter aquele aspecto de C, né, que é esse contorno que vocês estão vendo aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, que no final das contas não faz diferença no estudo. Ok? Vamos lá então. Vamos começar avaliando este parâmetrozinho que está aqui na frente, ó. Entender o que ele interfere numa função trigonométrica. Então vejam só, vamos considerar que a função tem esse formato agora, né? A função padrão ela tem o acréscimo de um parâmetro A. Aqui está a nossa função padrão e graficamente temos ela em destaque aqui, ó. Tá? Desenhado um período, 0 a 2π, altura 1, parte de baixo menos 1, tudo conforme o nosso estudo já da função seno. Vejam o que acontece se eu acrescento uma unidade aqui na frente. A função agora é a função g, essa que vocês estão vendo aqui em cima. Notem que a curvatura da função não mudou em absolutamente nada. A única coisa que mudou é que o gráfico ficou desenhado uma unidade acima no eixo y. Agora observem a função h. No lugar de 1 nós temos o 3. Então a função padrão ela sai do 0 no eixo y. Se eu coloquei 1, ela sai no 1. Se eu coloquei 3, ela sai no 3. Certo? E ela fica 3 unidades acima e notem que nada mais muda. E finalmente, se no parâmetro a gente colocar um menos 3, em vez de sair do 0, ela vai sair do menos 3. Todo o gráfico fica 3 unidades abaixo. Então já entendemos o que o parâmetro A faz numa função trigonométrica desse tipo, função seno. A gente vai chamar de deslocamento vertical. O parâmetro A desloca verticalmente a função. Se ele é positivo, desloca a função para cima. Se ele é negativo, desloca a função para baixo. E na função padrão, quanto que ele vale? Para ele não aparecer aqui na função padrão. Ele vale 0. Ora, se ele é 0, ele não desloca nem para cima, nem para baixo. Certo? A gente diria que o deslocamento vertical é nulo. Vale destacar, vejam só, funções desse tipo a gente costuma escrever o parâmetro A na frente. Você poderia escrever ele na parte de trás do seno, como a gente pode ver aqui, ó, né? Eu tenho ele escrito na frente da forma tradicional, mas pode ser escrito atrás também. Aí temos que tomar cuidado, porque o ângulo é o que vem imediatamente após o seno. Certo? Se por acaso, após o seno, eu tiver um ângulo que tem uma soma, uma subtração, tem mais termos que eu represento, então é obrigatório a gente colocar o parênteses. Porque se você não colocar o parênteses, o 2 que está aqui não faz parte do arco, não faz parte do ângulo, porque ele pode ser escrito na parte da frente. Certo? Então isso aqui é muito diferente disso aqui. Ok? Beleza, já identificamos o deslocamento vertical que vai acontecer através do parâmetro A. Positivo sobe, negativo desce e 0 não tem deslocamento, que é a nossa função padrão.
Ok. Vamos agora para outro parâmetro. Certo? Já analisamos o parâmetro A. Agora vamos dar uma olhadinha no parâmetro B, que aqui está. Certo? Então vamos considerar funções desse tipo aqui, ó. B igual a seno de x. Lembrando que para cosseno também é válido. Aqui está a nossa função padrão. Ela sempre vai estar aqui porque a gente faz um comparativo com relação a ela. Vejam só, ela está bem destacada aqui, ó. Período 2π, amplitude 1, e aqui embaixo também, cortando menos 1. Se eu colocar um 2 aqui na frente multiplicando, todos os valores que aqui estavam serão multiplicados por 2. Então veja o que acontece com a função g, que é essa que está aqui. Nesse ponto aqui nós temos 0 para y, 0 para y, 0 para y. Como quando você tem o número 0 e ele é multiplicado por 2, ele não muda, esses pontos continuam no mesmo local. Nós teremos uma amplitude aumentada da função. No caso de 2, ela passa de 1 para 2 com o valor máximo. E quando é a menos 1, ela vai passar para menos 2. Então a gente pode dizer em palavras simples que esse número aqui, ele estica a função. Claro que se ele for maior que 1, se ele for menor que 1, ele vai comprimir a função. Mas para os dois casos que tem aqui, esse número ele estica a função. Quando é 2, estica para 2. Veja um exemplo h de x, que é 4. Estica até o 4 e até o menos 4. Beleza? Um detalhe importante, vejam só. Se eu tenho um 3 na frente do seno, a gente sabe que ele vai esticar a função 3 para cima, 3 para baixo. Ou seja, vai esticar em 3. Percebam que essa função aqui é a representação gráfica dessa, certo? E que a função padrão estaria passando por aqui, ó, no 1 e no menos 1. Se no lugar do 3 nós colocarmos o menos 3, ele continua mexendo na amplitude. A amplitude continua 3, tá vendo? Ó? A amplitude continua 3. 3 para cima, 3 para baixo. Só que o negativo faz o quê? Ele inverte os valores de y. Então, o que era positivo ficou negativo, e o que é negativo ficou positivo. Então, a gente pode dizer em palavras simples que esse termo aqui, negativo, ele inverte a curva, inverte a barriga da função, certo? O que estava em cima vem para baixo. O que estava embaixo vem para cima. Mas continua sendo a amplitude multiplicada por 3. Então, de forma resumida, nós podemos dizer assim, que a amplitude de uma função trigonométrica, do tipo seno e cosseno, ela é um módulo de B. Por quê? Porque a amplitude em si, ela fica multiplicada pelo valor. E o sinal, como a gente viu, ele só muda a barriga, né? A curvatura da função. Então o módulo vai ser definido, o módulo vai garantir com que a amplitude, que é um comprimento, seja uma medida positiva, certo? Então o B interfere, né, na amplitude. Lembrando que a amplitude da função padrão é 1, porque o termo B na função padrão, que é essa que nós estamos vendo aqui, ele é quanto? Ele é 1, porque ele não aparece. Quando existe soma, subtração, o termo neutro ele é 0. Quando existe multiplicação, o termo neutro é 1. Ok? Muito bem. Agora vamos dar uma olhada no parâmetro C. Certo? Parâmetro C, que é este parâmetro que está aqui, ó, multiplicando o arco, multiplicando o ângulo na função. Certo? Aqui nós temos 3 funçõezinhas seno. A função padrão, sempre para a gente entender, fazendo um comparativo, e a gente pode observar ali, ó, que o C é 1. E aqui do ladinho nós já temos a função padrão, tá? Está um pouquinho pequeno aqui, ó, mas é 1 e 1, e o período 2π. Pensemos o seguinte, agora nós temos aqui, ó, um C valendo meio, certo? Valendo meio. Esse C valendo meio, a função G, é essa que vocês estão vendo aqui, ó. O que aconteceu? Esses dois gráficos estão na mesma escala, veja, ó. Aqui está o 2π, aqui está o 2π. A função teve, vamos dizer assim, ela foi esticada na direção x. Enquanto ela foi esticada, aqui é 2π, aqui é 2π, agora aqui é 4π. Ela foi esticada em 2. Então, se eu tenho 0,5 multiplicando, ela vai ficar o dobro mais longa. Porque, na verdade, para eu chegar para esse x aqui nesse caso, virar, por exemplo, 360, ou vamos colocar 2π, né? Se eu colocar 2π aqui, ele resulta em seno 2π. Se eu colocar 2π aqui, ele resulta em seno
de π apenas. Para chegar até esse aqui, 2π, aqui eu tenho que colocar 4π, para então dividir por 2 e resultar em 2π. Então eu tenho que aumentar os valores de x para chegar no mesmo resultado. Por isso a função estica, eu tenho que aumentar os valores de x. O mesmo vai acontecer com 1/3, né? O que vai acontecer com a função? Vejam só. Ela vai até 6x. Ela foi triplicada. Agora percebam, pessoal, que a amplitude não mudou. A amplitude continua 1. Tá vendo? Lembrando que a amplitude é a distância do ponto máximo até o ponto mínimo, a altura dela, né? Dividido por 2, então é só medir um lado da onda, ó, é 1 e 1, né? Não mudou em nada. Claro que a curvatura se esticou. O que mudou foi esse comprimento aqui, ó, necessário para formar um ciclo. Como é que nós chamamos esse comprimento necessário para formar um ciclo? Período. Então, o termo C, que está aqui, ele interfere no período. E a gente vai definir assim, ó, a formulazinha P de período é sempre 2π dividido pelo módulo de C. O C pode ter o sinal negativo? Pode, mas como o período é um comprimento, e ele também pode ser dado em algumas funções pelo tempo, porque é muito comum em funções desse tipo x ser tempo, então ele pode ser dado pelo comprimento ou pelo tempo que a função precisa para formar um ciclo. E aí só faz sentido ele ser positivo, então a gente coloca o módulo no valor do C. Lembrando que o módulo sempre tem o seu valor absoluto, né? Percebam que o C nunca vai poder ser zero, porque eu não consigo fazer divisão para achar período. E é verdade, eu nunca vou ter zero aqui, ó, nesse coeficiente do x, senão o x não apareceria. Legal? Quanto menor o valor de C, mais ele estica o período. Por quê? Porque ele está dividindo. E quanto maior o valor de C, ele vai dividir menor o período. Na função padrão C1, período 2π, período padrão da função seno de x. Ok? Muito bem. Agora, vamos analisar. Percebam que a gente já analisou amplitude, né? A gente já analisou quanto a função estica na direção x. E a gente já analisou quanto a função se desloca para cima ou para baixo. Agora a gente vai analisar, ou seja, deslocamento vertical, né? Agora a gente vai analisar o deslocamento horizontal. Quanto que o período dessa função se desloca da direita para a esquerda. Ou vice-versa, né? De um lado para o outro. Tá? De maneira geral, maneira simples. Quanto se desloca na horizontal. E para isso a gente precisa analisar dois parâmetros. Vamos começar mexendo só no parâmetro D. Somente no D. Então, analisando essas três funções, aqui está a nossa função tradicional, função padrão. O gráfico dela está aqui. 0. Parece que a curvatura não mudou. Não mudou, pessoal. A única coisa que mudou aqui é mudou um pouquinho a escala no eixo X. Tá? Ele foi um pouquinho mais compactado. Então você vê essa curva aqui, né? essa subida mais aguda. Tá? Mas notem, olha aqui, ó. Vai até 1 e vai até menos 1. De 0 a 2π. Então é a função padrão. Tá? Mudou a apresentação visual dela, porque mudou a escala aqui no gráfico. Se eu diminuir a escala no Y ou aumentar um pouquinho a escala no X, ela tem aquele formatinho de curva mais suave que a gente viu anteriormente. Como, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Mas é absolutamente a mesma função. Ok? Muito bem. Acrescentamos aqui um π sobre 2. O que a gente tem de diferente aqui, ó? Se vocês notarem, está quase não pegando a tela inteira aqui, a curvatura da função não mudou, a amplitude não mudou. Mudou só o quê? Vejam só aqui, ó. Essa função padrão ela sai do zero e essa função ela sai do menos, aqui está 0,5π, ou seja, menos meio π. Vejam só o que foi mudado. Quando a gente acrescenta aqui um valor no arco, a gente atrasa aqui essa função. Por quê? Porque para poder chegar para esse valor aqui, ó, por exemplo, ser 0, eu não posso mais botar 0 aqui. Eu tenho que botar aqui menos π sobre 2. Então, olha o que acontece. Menos π sobre 2. Ok? Quando tem esse deslocamento aqui, a gente diz que ela tem uma diferença de fase. É um termo muito usado nas questões de engenharia, tá? Uma diferença de fase. Ou uma defasagem, certo? De uma para outra. Então, agora o que acontece se eu tiver um menos π sobre 2 aqui? Se eu botar um 0 aqui, né? Fica sendo 0. Para dar zero de 0 aqui, eu tenho que botar um valor aqui
mais π sobre 2, certo? Opa, mais π sobre 2, né? Tá certo, mais π sobre 2. Então veja o que acontece. A função adianta. Todos os outros atributos gráficos da função não mudam. Ela só avança, tá? Ela avança π sobre 2 para a direita, ok? Então tome cuidado, né? O sinal aqui é invertido, tá? Com relação à direita e à esquerda, porque a gente considera positivo para a direita, negativo para a esquerda, né? Aqui vale a pena a gente comentar, vejam só. Cosseno de x é igual a seno de x mais π sobre 2. Por isso que a gente diz que a função seno e a função cosseno, elas têm uma defasagem de π sobre 2. Notem que esse gráfico aqui, ó, é o seno de x mais π sobre 2. O mais π sobre 2 deu uma atrasada aqui na saída. Então vejam só, se eu fechar aqui, ó, e completar essa parte aqui do gráfico, o que vocês vão ver? Vão ver uma função cosseno. Ó, lembra que a função cosseno faz o formato de C virado para cima, ó, e ela sai do 1. Ok? Então, visualmente, ela seria uma função cosseno. Então, essa função, ela pode ser escrita assim, como todas as outras que a gente viu até agora. Basta que você faça uma adequação aqui, ó, nesse parâmetro que é o D. E aí você pode trocar cosseno por seno. Por isso até que todas as curvas, de maneira geral, são chamadas de senoides. Porque em algum momento, se eu tiver uma função cosseno ou uma curva cossenoide, eu posso transformar em seno. Tá? Muito bem. Vamos agora a um outro caso. Estamos analisando o deslocamento horizontal, né, da função. Agora nós deixamos aqui o parâmetro D e mexemos só no C. Lembrando que o parâmetro C, ele interfere no período, ele estica ou encurta a função, né? Mexe nela no comprimento de x. Então, se isso estiver acontecendo ao mesmo tempo, além de deslocar de um lado para o outro, eu também estou esticando e encurtando a função. Então, ela interfere no deslocamento horizontal. Vejam só agora, quando a gente tem um fator multiplicando, né, essa função que está aqui, f de x é que temos aqui em cima, menos π sobre 2, o que aconteceu? Ela tem um deslocamento, ela vem para a direita π sobre 2, 90 graus. Lembrando que é com o sinal contrário. Mas isso você não vai se preocupar, porque a gente tem uma forma. De toda maneira, é isso que está acontecendo. Tá? Ela avançou para a direita aqui. E vejam, no mais, ela tem o comportamento da função padrão, a não ser do local onde ela deveria sair, que deveria ser do zero. Função seno. Agora nós temos um 2 aqui, ó. Certo? O 2 faz o quê? O parâmetro C. Ele estica ou encolhe a função. Antes a gente usou meio. A função esticou. Agora estamos usando 2. O que aconteceu com a função? Ela encolheu. Vejam só, essa função aqui, o C é 1, e essa função C é 2. Ela não duplica duas vezes, ela encolhe duas vezes. Então vejam só, a gente pode calcular aqui, ó, o período dessa função. Como a gente calcula? Faz o ponto final menos o ponto inicial, que a gente tem essa distância. Certo? Nesse caso aqui, ó, de 0,5 a 1,5 π, 2π. Ela tem um comprimento padrão. Certo? Agora essa daqui, ó, ela já está saindo num outro pontinho aqui que a gente não consegue avaliar exatamente agora, né? Mas se você olhar bem aqui, ó, é a metade de 0,5, então é π sobre 4, é 45. E ela vai ter outra metade aqui, ó. Então se eu fizer esse ponto menos esse ponto, eu já sei quanto é que é o período dela, certo? Já vamos fazer isso aí, tá? E se tivermos um 3 aqui, ó, ela encolhe mais ainda. Só que no momento que ela encolhe, pessoal, vejam o que aconteceu. Ela, além de encolher, ela deslocou o ponto de partida, ó. Porque a gente não mexeu agora no parâmetro D, tá vendo? Ó? Teoricamente não teve deslocamento relativo ao D. A gente só mexeu no período. Só que como o período encolhe, olha só, e ela não parte do zero, ela parte de outro local, ele também interfere, ó. Aqui ele deslocou um pouquinho e aqui ele deslocou mais um pouquinho. Então, quando a gente avalia o deslocamento horizontal dessa função, horizontal, né? Horizontal, a gente tem que considerar o parâmetro C também. Certo? A gente tem que considerar. Quando ele é 1, o C aqui é 1, ele não interfere, né? Não interfere, só esse aqui já dá o deslocamento. Mas a gente sempre vai considerar os dois, né? Para verificar o deslocamento horizontal. Então, ó, deslocamento horizontal depende desses dois caras. E ó, a formulazinha. Menos D, porque aqui ele fica com o sinal invertido, né? Dividido por C. Veja, pessoal, quando C for 1, que é o da função padrão, né? A função padrão é essa aqui, ó, né? Que é o da função padrão, ele não vai interferir, ó.
que ele está aqui embaixo. Menos d dividido por 1, menos d. É só ele que interfere. Então, quando esse cara for 1, que é o modelinho da função padrão, né? Assim, é só o d que interfere. Mas se ele tiver também, como ela vai estar saindo de um outro ponto de partida, ele vai interferir no deslocamento horizontal. Se esse resultado for positivo, ele vai para a direita. Se esse resultado for negativo, ele vai para a esquerda, tal qual é o posicionamento do eixo X. Por isso que a gente já colocou o sinal para fazer aquela compensaçãozinha que lá está. Que aí a gente sabe, positivo deslocou para a direita, negativo deslocou para a esquerda. Certo? Muito bem, aí está. Fizemos a análise de todos os termos desse modelo aqui, que agora é o nosso modelo genérico de função trigonométrica, com todos, vamos dizer assim, os acessórios, né, possíveis. Então, para finalizar, né, aqui está o nosso modelo genérico, que pode ser com seno como cosseno, a gente vai ver depois, na parte final da nossa aula, que a gente pode escolher qual das duas escrever, vai depender do formato que você vê, né? Se você vê o período lá em forma de S, você vai no seno. Se você vê o período em forma de C, você vai no cosseno, mas você pode optar também por cada uma delas. Revisando então, amplitude mede a altura da curva, a altura de uma onda, né? Ou a distância do ponto máximo ao ponto mínimo dividido por 2. É o módulo de B, que é esse termo que está aqui, porque a amplitude também é uma distância, então pegamos positivo. Ah, e se o B for negativo, ele inverte a barriga da curva, que está em cima vai para baixo, que está embaixo vai para cima. O período é o comprimento da função na direção x. O comprimento padrão é 2π. A amplitude padrão é 1. Certo? O período padrão é 2π, ele vai ser dividido pelo c em módulo, porque período também é um comprimento, ou então tempo, pelo c. Ok? O c padrão é 1, aí o período padrão é 2π. Deslocamento na horizontal, divide o d pelo c e troca o sinal do d. O c pode vir negativo, embora seja pouco comum, né? Mas aí o sinal dele entra aqui também. Aqui não vai interferir, tá? Ele entra aqui também. E aí ele interfere, ok? Se ele vai para a esquerda ou para a direita. Então, o deslocamento horizontal. E o deslocamento vertical, na direção do eixo y, né? É dado pelo A. Positivo vai para cima, negativo vai para baixo. E se o A for zero, não tem deslocamento vertical. Porque se ele for zero, cai no modelo. Não, se ele for zero, ele vai cair lá no modelo da função padrão. Tá? Um somzinho patando. Certo, é isso. Na última parte, vamos fazer alguns exemplos para fixar esse conteúdo. Mas no material, todos os exemplos já estão resolvidos passo a passo para você observar e fixar essa parte do nosso estudo. Em bom tempo, temos ainda fórmulas e transformações trigonométricas para ângulo. A gente não vai abordar no nosso estudo agora, mas vou comentar aqui com vocês para ficar como adendo desse material, né? Fórmula para adição e subtração de arcos é um assunto que comumente é estudado no ensino médio. Quando você precisa, por exemplo, calcular o seno de 75, e você não tem o recurso da calculadora ou uma tabela trigonométrica completa. Você só tem uma tabela com os ângulos notáveis, de 30, 45, 60. Então você pode criar, por exemplo, aqui, ó, 30 com 45 e calcular o seno de 75, ou de outros valores também, através dessas relações. Assim como a forma de arco duplo, né, para dobrar um arco que você conhece, ou a metade desse arco. Ou ainda calcular seno, cosseno e tangente de arcos que você não conhece, mas que você tem uma informação inicial. Para nós, em alguns momentos, a gente vai usar essas relações quando a gente tiver uma expressão como, por exemplo, seno de 30 mais x. Vai ser sempre radianos, né? Seno de π mais x. Aí você consegue transformar ela em outras partes. Através da adição e subtração, da duplicação do arco, existe ainda de arco triplo, arco quádruplo também. Ou você precisa dividir o arco na metade. E ainda a gente tem as formas de transformação de soma em produto, conhecido como fórmula de Postaférias, que é um nomezinho mais antigo, né? Para seno, cosseno e tangente também. Ok? Fica com um adendo aqui, em algum momento oportuno no decorrer dos nossos estudos, elas podem aparecer, mas vai ser em menor quantidade. Certo? Seguimos a nossa revisão de função trigonométrica ou de funções circulares para a última parte desta aula.